Quando falamos em sistemas elétricos, nós podemos dividir o funcionamento deles em dois regimes. O regime permanente, onde as oscilações são normais e dentro de valores estabelecidos, próximos aos seus valores eficazes, e o regime transitório, que podemos qualitativamente interpretar como aquilo que separa dois regimes permanentes. Mas saindo dessa análise qualitativa, a I3E 1159 define o regime transitório, o distúrbio transitório, como uma variação abrupta e momentânea que deforma as formas de onda de tensão e corrente. Bom, estamos falando de uma ocorrência com duração menor do que um ciclo, ou seja, diferente do PRODIST, que começa a avaliar o fenômeno a partir de um ciclo até 3 segundos, os eventos transitórios são muito mais rápidos. Em resumo, um evento transitório ele é tão rápido que pode não ser classificado pelo PRODIST, ou seja, a depender do equipamento, pode ser que o evento aconteça, mas não seja registrado. Mas nota que não é um evento incomum. Chaveamento de capacitores, descargas atmosféricas em linhas, ou ainda manobras de energização de linhas ou transformadores são todos eventos comuns e que podem acabar causando falhas, queimas, paradas sem explicação ou ainda degradação do isolamento dos materiais. Uma série de inconvenientes e que, a depender do equipamento, eles podem não ser capturados. Tá, show, Lucas. Super entendi, transente é um problema. E aí, como é que resolve? Excelente pergunta. Protetores de surto, os famosos DPS, supressores específicos, e existem vários bem bacanas a depender da magnitude, da duração do evento, ou ainda filtros, passa baixa, para tratar aqueles transitórios que são oscilatórios, com frequências mais altas. E também não podemos esquecer de rever o esquema do aterramento para entender como é que funciona a dinâmica de correntes transitórias entre as malhas. Enfim, é bem legal, é um monte de possibilidade de solução, mas tu já deve ter percebido que não é trivial. Cada caso pode ser uma solução mais adequada. Enfim, é bem legal, mas não é uma receita de bolo. Tem que estudar o caso. Ou seja, tu pode ir tentando soluções até achar a solução da coisa, ou medir, entender o que está acontecendo e ser mais assertivo na solução que tu escolhe. Captura, mede, analisa, delimita soluções, verifica economicamente se elas são viáveis e aplica. Essa é a receita de bolo. Mas eu vou te mostrar como que tu pode fazer isso, medir e analisar esse evento utilizando um analisador de qualidade de energia. Comece aqui. Uma das opções, a primeira na verdade, é fazer uma oscilografia. Via de regra, os equipamentos capazes de fazer oscilografia, eles permitiriam a análise das formas de onda explícitas. É o suficiente para te fazer uma análise. Agora, quando elas ocorrem, precisa combinar com o evento. Eu explico. Imagina que é uma descarga atmosférica ou uma manobra de uma linha. A gente não sabe quando ela vai acontecer. Então, por melhor que teu equipamento seja, 30 minutos de oscilografia, gravando, sei lá, 1024 amostras por ciclo, como é o caso do R8000, é uma penca de dado para olhar, não tem como garantir que ao longo daqueles 30 minutos o evento vá acontecer. E é aí que entram as estratégias de triggers, ou aqui, made in Brasil, os gatilhos. Diferente da classificação dos VTCDs do PRODIST, que classificam lá entre momentâneos e temporários, ou ainda em função da amplitude, 0,6 PU, 1,1 PU, e depois estratifica em regiões de sensibilidade, os transitórios definidos na 1159, eles são classificados em somente dois. Os transitórios impulsivos são aqueles com formato de pulso único, extremamente abruptos e rápidos. E a estratégia para capturar esse tipo de evento é utilizar de um limiar. Por exemplo, em um sistema 127 volts fase neutro, se a gente considerar a tensão de pico, que é o 127 raiz de 2, que vai dar em torno de 179 volts, tu vai definir um valor superior aos 179 volts para informar para o equipamento, olha, se tu tiver acima desse valor, existe um evento transitório acontecendo. E ele captura alguns ciclos antes, alguns ciclos depois. Se colocarmos 5% a mais do que a tensão de pico, possivelmente teremos muitos eventos que talvez nem sejam transitórios. Então é importante que esse valor seja
maior do que 5, 10%, pelo menos 15%, para que de fato estejamos na frente de um evento transitório. Mas é claro, isso dependendo da carga e do que você está estudando. Talvez algumas cargas suportem 15% desse impulso, outras não. Então, para cada estudo, um limiar deve ser definido. E para isso existe essa fórmula que a gente vai mostrar aí em tela agora. Beleza, fórmula muito legal, mas como é que eu falo isso com o equipamento? Bom, vamos ver. Valeu. Aqui na tela do equipamento, acho melhor a gente ir para a tela, né? O segundo tipo de transitório, além do impulsivo, é o transitório oscilatório. Ele tem o formato da senoide amortecida, ou seja, dentro da frequência de 60 Hz eu tenho uma outra frequência anômala dentro desses 60 Hz. Normalmente são frequências muito altas, tá? E nesse caso, o trigger do gatilho, trigger ou gatilho impulsivo, ou seja, por limiar, pode acabar não registrando esse evento, porque o problema não está no valor máximo, e sim nessa frequência que aparece. E a estratégia nesse caso é justamente avaliar a variação entre o ponto que passa por zero, ou seja, o ponto por cruzamento por zero, e o ponto seguinte, que para uma tensão de 127 normalmente gira em torno de 4,7%. E nesses casos, tá? Esse 4,7 vem dessa formulazinha aí que vai aparecer na tela. Essa taxa de 4,71% é normal. Então, para que a gente entenda que existe uma frequência maior do que o normal, a gente precisa colocar pelo menos o dobro. Mais dos 10%, 9% seria o dobro, mas 10% já nos mostraria que a frequência que está acontecendo ali não é os 60 Hz. E que sim, estamos diante de um transitório oscilatório. Mas assim como no trigger anterior, o que define o melhor valor a ser escolhido, a tensão ou a variação, ainda assim é o objeto de estudo, é que máquina que a gente quer proteger, que setor que a gente quer avaliar, que empresa a gente quer proteger, como é que a gente quer avaliar. Então, quem exige se tem que ser mais percentual, menos percentual, mais tensão ou menos tensão, é o objeto de estudo nesse caso, então depende do cenário. Por fim, se algum dos triggers forem acionados, o equipamento vai registrar alguns ciclos antes, alguns ciclos depois, e vai nos permitir que o evento seja avaliado, mais ou menos como esse que a gente vai ver na tela agora. Bom, esse, por exemplo, apesar de ter uma cara que parece impossível, é um transiente oscilatório. Se vocês notarem, a derivada dele chegou em 44%, ou seja, acionou o trigger de variação, que devia estar na casa dos 20%, e a tensão fica em 372, para dentro de um sistema de 220 volts, tá ok. Nesse caso, eu consegui contar 2 ciclos dentro dessa senoide de 60 Hz visualmente, tá? E calculando, conforme essa fórmula, na verdade com esse equacionamento que eu coloquei aqui em tela, a frequência desse oscilatório era da ordem de 1 kHz. Nesse caso em específico, tratava-se de uma máquina que tinha uma série de inconvenientes, uma série de problemas, e foi tratado com um filtro. Só para vocês terem noção, nesse caso, foram 37 ocorrências dentro de uma medição de 7 dias. Ou seja, em vários momentos dentro dos 7 dias, aconteceram vários eventos, e esse é apenas um de uma coleção de 37. Notando o quanto é importante utilizar da estratégia de triggers e ver o quão difícil seria fazer 37 oscilografias em momentos que eu não faria a menor ideia de quando eles aconteceriam. E uma outra coisa importante é que, nesse caso, nem todos esses eventos, esses 37 eventos, foram registrados como VTCD. Ou seja, sobre o aspecto do PRODIST, não havia um problema. E essa medição em específico era numa carga, era dentro da estrutura e não no ponto de acoplamento. Ou seja, para dentro da planta, o que vale é a necessidade de proteção e funcionamento daquela máquina, e não o que determina a norma para a entrada de energia. Então, sem o módulo de captura de transientes, não seria possível chegar na conclusão ou dimensionar o filtro adequado para proteger essa carga. E nesse caso, em específico, foi um equipamento exatamente igual a esse aqui, o RE7080, que foi feita essa análise. E bom, pessoal, sobre transitórios, por hoje é só. Até o próximo distúrbio.